Eu assisti às imagens das câmeras de segurança em silêncio. Ele entrou, comprou cigarro, olhou direto para a lente, e depois sorriu. O problema é que, segundo a polícia, aquele homem já estava morto quando a gravação foi feita. Trabalho no turno da madrugada em um posto de gasolina que fica na beira de uma estrada estadual aqui no interior de Minas. É o tipo de lugar onde você não vê movimento por horas, só barulho de grilo e faróis passando de vez em quando. Naquela noite, era terça-feira, começo de julho. Frio. O tipo de frio que entra pelos ossos mesmo dentro da loja de conveniência. Eu estava sozinho, como sempre. O outro frentista do turno tinha pedido folga, então fiquei responsável pela loja e pelas bombas. Lá pela 1h20 da manhã, eu estava sentado atrás do balcão, comendo um salgadinho velho e assistindo algum vídeo qualquer no celular. Tinha acabado de pensar em dar uma cochilada quando escutei o sino da porta tocar. O som me assustou, porque não tinha ouvido carro nenhum chegar. Nem farol, nem barulho de motor. Quando olhei, vi um homem entrando. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, meio alto, magro, pele muito pálida. Usava uma jaqueta jeans e uma calça preta surrada. O rosto dele parecia meio congelado, como se não sentisse nada. Ele não disse uma palavra. Foi direto até a prateleira de cigarros atrás do balcão. Apontou para um maço de Marlboro vermelho. Eu peguei e entreguei para ele, meio sem graça. Vai querer mais alguma coisa? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas colocou uma nota de R$20 no balcão e me encarou. O olhar dele, cara, era estranho. Olhos fundos, escuros, como se não refletissem luz nenhuma. E parecia que ele me olhava através, como se soubesse algo que eu não sabia. Dei o troco, ele pegou o maço, colocou no bolso e saiu andando. O sino tocou de novo. Eu fui até a janela da frente para ver se ele entrava em algum carro, mas ele simplesmente desapareceu. Nada. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Só a estrada vazia e o vento balançando a bandeira do posto. Fiquei ali por alguns segundos, tentando entender. Achei que talvez ele tivesse estacionado na lateral do prédio, onde não tem câmera nem luz. Voltei pro balcão, e por algum motivo resolvi conferir as imagens da câmera de segurança. E aí foi quando as coisas começaram a dar errado. A gravação mostrava a loja vazia, como devia estar. Até que, do nada, o cara aparece dentro da loja. Ele simplesmente está lá, na frente do balcão. Não se vê a porta abrindo, nem ele entrando. Ele só surge. O resto do vídeo confirma o que eu lembrava. Ele aponta pro cigarro, eu entrego, ele me paga, sai andando. Mas quando ele vai embora, ele para, olha direto pra câmera, e sorri. Não foi um sorriso simpático. Foi o tipo de sorriso que te faz gelar o estômago. Um sorriso de alguém que sabe que você tá assistindo. Fechei o monitor na hora. Não consegui continuar vendo. No dia seguinte, contei pro gerente do posto. Ele não deu muita atenção, achou que era só algum bêbado estranho. Mas, mesmo assim, resolveu puxar o vídeo para ver também. Depois de ver, ele ficou pálido. Foi ele quem resolveu ligar para a polícia, só para garantir. A gente mandou o vídeo para eles. 2 dias depois, um investigador veio até o posto com uma foto na mão. Era uma foto do mesmo homem. Jaqueta jeans. Calça preta. Mesmo rosto. O policial me perguntou se era aquele o homem que eu tinha atendido. Sim, com certeza. Foi ele. O investigador ficou calado por um tempo e depois disse: esse homem morreu em um acidente de carro a menos de 5 quilômetros daqui. Foi há 3 horas antes do horário que aparece no seu vídeo. Eu ri, achando que era piada. Mas não era. O carro dele foi encontrado capotado numa vala ao lado da estrada. Ele estava sem cinto, bateu a cabeça no para-brisa e morreu na hora. Tinha comprado cigarro num posto da cidade vizinha pouco antes. E o detalhe que me deixou sem chão, o maço que eu vendi para ele não foi encontrado no carro. Nem o troco. Mas a nota de R$20 que ele me deu, foi. Estava ensanguentada, no bolso da jaqueta. Desde então, eu não consegui mais trabalhar no turno da madrugada. Não era só o medo. Era a sensação de que ele ainda estava por perto. Uma semana depois, o gerente me chamou de novo. Disse que o sistema da câmera tinha começado a apresentar erros sempre no mesmo horário, 1h20 da manhã. As gravações ficam corrompidas por cerca de 3 minutos, como se algo interferisse no sinal. E tem mais. Outro funcionário que cobriu meu turno por uns dias contou que, certa noite, enquanto limpava o chão da loja,
ouviu o sino da porta tocar. Mas quando olhou, não tinha ninguém. Só uma nota de R$ 20 no balcão. Desde então, ninguém mais segura esse turno por muito tempo. Sempre aparece algum problema. Luzes que piscam sozinhas. Vozes vindo do banheiro. Um reflexo que aparece na câmera, mas não tá lá de verdade. Eu nunca mais pisei naquele lugar depois que pedi demissão. Mas às vezes, quando passo pela estrada tarde da noite, eu olho pro posto pelo retrovisor e juro que vejo alguém parado lá dentro, bem na frente do balcão, me encarando e sorrindo. Eu vi alguém debaixo da minha cama, mas eu moro sozinho. Achei que tinha esquecido meu celular embaixo da cama. Quando acendi a lanterna e olhei, alguém me encarou de volta, com o rosto colado no chão e os olhos bem abertos. Moro sozinho desde o final do ano passado, quando me mudei para um apartamento pequeno em Belo Horizonte. Nada demais, 2 cômodos, banheiro, cozinha americana. Bem localizado, aluguel barato, o tipo de oportunidade que parece boa demais para ser verdade. Talvez fosse. No começo, tudo correu bem. Eu curtia a paz, colocava meus filmes, cozinhava, dormia tarde. Mas depois de umas 3 semanas, coisas pequenas começaram a me incomodar. Primeiro foi o barulho. Sempre por volta das 3 da manhã, eu começava a ouvir um rangido leve vindo do quarto. Como se alguém estivesse andando de meia no chão de madeira. Achei que fosse o vizinho de cima, até perceber que os passos não vinham do teto, vinham do chão, do meu próprio quarto. Teve uma noite em que acordei com a porta do guarda-roupa escancarada. E eu tenho certeza de que a fechei antes de dormir. Outra vez, meu tênis apareceu debaixo da cama, mesmo eu tendo deixado os 2 na entrada do apartamento. Pequenas coisas, mas o tipo que começa a te corroer por dentro. O que me fez realmente desconfiar de que algo estava errado foi uma mensagem que recebi da minha mãe. Filho, você não estava sozinho na ligação de ontem, né? Parecia que tinha alguém respirando bem forte aí no fundo. Eu juro, eu estava sozinho. Tranquei a porta. Não tinha ninguém comigo. Na noite em que tudo piorou, eu tinha acabado de deitar. Acho que era 1h30 da manhã. Tava sem sono e decidi pegar meu celular, que devia estar carregando ao lado da cama. Mas não achei. Levantei, procurei no criado mudo, nada. Pensei que talvez tivesse caído no chão e escorregado para baixo da cama. Peguei meu outro celular antigo, liguei a lanterna e me abaixei para olhar debaixo da cama. A imagem que vi vai me assombrar pelo resto da vida. Tinha um rosto lá. Um rosto humano, pálido, olhos esbugalhados, a boca parcialmente aberta como se estivesse prendendo a respiração. O rosto estava a menos de 1 palmo do meu. Fiquei paralisado. Meus músculos travaram. Por talvez 2 segundos, tudo que consegui fazer foi encarar aqueles olhos, que me encaravam de volta sem piscar. E então ele sorriu. Eu gritei. Pulei para trás e bati a cabeça na parede. Quando voltei a olhar, o rosto já não estava mais lá. Corri até a porta, saí do quarto e tranquei por fora. Passei o resto da madrugada sentado na cozinha, com uma faca na mão e todas as luzes acesas. Quando amanheceu, chamei a polícia. Eles revistaram o apartamento inteiro. Nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nenhuma digital além das minhas. Disseram que provavelmente eu tive uma alucinação, ou algum tipo de sonho lúcido. Me mandaram procurar ajuda médica. Mas foi real. Porque naquela tarde, quando tentei arrumar a cama, encontrei uma coisa debaixo do colchão. Um bilhete, escrito à mão, com letra torta, quase infantil. Ele dizia: "Você me viu." Depois disso, eu nunca mais dormi naquele apartamento. Pedi demissão, voltei a morar com meus pais no interior. Mas às vezes, quando estou sozinho no quarto, começo a ouvir aquele som de novo. A madeira rangendo. Bem devagar. Bem perto. E toda vez que deixo cair alguma coisa no chão, eu não tenho coragem de olhar debaixo da cama. O que eu vi na trilha à noite ainda me persegue. Achei que estava sozinho naquela trilha. Até ouvir alguém imitando minha voz, do meio do mato. Em 2022, durante um feriado prolongado, eu e 2 amigos decidimos acampar em uma área de mata no interior do Paraná, perto de uma trilha pouco conhecida que atravessa uma parte da serra. A ideia era desconectar, passar umas noites sob as estrelas, longe do celular, da cidade e do estresse. Um dos meus amigos, o Fábio, já conhecia a região. Ele disse que era seguro, tranquilo e que já tinha acampado lá outras vezes. Então confiamos.
Chegamos na tarde de sexta-feira, deixamos o carro na entrada de uma fazenda local, com permissão, e seguimos a pé por uns 4 quilômetros até encontrar uma clareira perfeita. Chão plano, espaço suficiente para 3 barracas e uma fogueira. Dava para ouvir um riacho não muito longe. Isolado, bonito, quase bom demais. A primeira noite foi normal. Bebemos, contamos histórias idiotas, dormimos tarde. A única coisa estranha foi um som distante, tipo galhos quebrando no meio da mata, mas achamos que era algum animal. O problema começou na segunda noite. Depois do jantar, o Pedro, nosso terceiro amigo, disse que queria explorar um pedaço da trilha antes de dormir. Fábio e eu preferimos ficar. Ele pegou uma lanterna e foi sozinho, dizendo que voltaria em no máximo 20 minutos. Mas ele não voltou. Passou meia hora. Depois 1 hora. Começamos a ficar preocupados. Gritamos o nome dele várias vezes, mas só o eco da floresta respondia. Decidimos sair com lanternas, cada um para um lado, marcando tempo no celular para nos encontrarmos de volta em 30 minutos, no máximo. Eu segui sozinho, pela parte mais estreita da trilha, onde o mato era tão fechado que a lanterna só iluminava alguns metros à frente. A cada passo, o chão estalava sob meus pés. O som dos insetos parecia mais alto do que o normal, como se a floresta quisesse esconder algo. Gritei o nome do Pedro várias vezes. Nada. A uns 10 minutos de caminhada, ouvi alguma coisa se mexendo entre as árvores, mais à frente. Parei. Apontei a lanterna, mas não vi nada. O barulho continuava, passos rápidos, leves, como se alguém estivesse me evitando de propósito. Foi então que ouvi a voz do Pedro. Ei, tô aqui. Mas havia algo errado. A voz veio da esquerda, do meio do mato, não da trilha. E soava forçada, como se alguém estivesse tentando imitar o tom dele, mas sem conseguir direito. Era mais rouca, mais arrastada. Cara, vem logo, disse a voz de novo. Dessa vez, soou mais próximo, mas ainda errada, sem emoção, como se as palavras estivessem sendo ditas por alguém que só copiou os sons, mas não sabia o que eles significavam. Eu devia ter voltado naquela hora. Qualquer pessoa normal teria voltado. Mas o medo de deixar meu amigo ali, perdido, talvez ferido, me empurrou adiante. Saí da trilha e entrei no mato fechado. A lanterna iluminava pouco, mas o suficiente para ver as árvores finas e os galhos retorcidos. Fui seguindo a direção da voz, que agora chamava por mim em intervalos curtos. Ei, aqui. Me ajuda. Tá escuro. E então, silêncio. Completei uns 50 metros mata adentro. Meu coração batia tão forte que dava para ouvir. A lanterna começou a falhar, piscava, enfraquecia. Quando voltou a funcionar, iluminei uma árvore mais grossa à minha frente. Atrás dela, algo se moveu. Eu congelei. Por um segundo, pensei que fosse o Pedro. Mas o que apareceu não era humano. Era algo imitando um ser humano. Muito magro, a pele acinzentada, braços compridos demais. O rosto, eu não consigo descrever. Era como se tivesse sido moldado a partir de memórias erradas de um rosto humano. Tinha olhos, boca, nariz, mas tudo fora do lugar, com ângulos impossíveis. E então aquilo falou. Com a voz do Pedro. Me ajuda. Mas a boca não se mexeu. A voz veio de dentro dele, como se estivesse sendo reproduzida, não falada. Eu corri. Gritei por Fábio, tropecei em raízes, bati em galhos. A única coisa que pensava era em voltar para a trilha, sair dali, esquecer tudo. A criatura não me seguiu, ou se seguiu, foi sem som algum. Quando finalmente vi a trilha de novo, desabei no chão. Fábio apareceu minutos depois, assustado. Contei tudo o que vi. Ele não acreditou. Disse que eu estava em pânico, que devia ter imaginado. Mas algo no meu rosto fez ele calar a boca. Decidimos voltar para o acampamento e esperar o amanhecer. Pedro apareceu às 6 horas da manhã. Sujo, cansado, com hematomas no rosto e braços. Disse que se perdeu, que a lanterna caiu num riacho, e que passou a noite tentando encontrar o caminho de volta. Chorou quando viu a gente. Contamos o que aconteceu. Ele ficou em choque. E então ele disse uma coisa que me gelou até a alma. Eu ouvi vocês me chamando. A voz de vocês estava vindo de dentro da floresta. Mas não era vocês. Parecia errado.
A gente desmontou tudo em 20 minutos e foi embora. Nunca mais voltamos. 2 meses depois, recebi uma mensagem do Fábio. Ele mandou um link de uma lenda indígena antiga daquela região. Um espírito da mata conhecido como copiador. Dizem que ele não tem forma verdadeira, só copia vozes, rostos, movimentos, tentando atrair os vivos para dentro da floresta. Ele não persegue. Ele espera. E repete. Até hoje, às vezes, recebo áudios anônimos no meu WhatsApp. Só alguns segundos. Mas a voz é familiar. Ela diz: "Ei, tô aqui." Eu trabalhei sozinho em um mercado 24 horas, mas as câmeras dizem o contrário. O sistema de segurança me avisou que alguém entrou pela porta dos fundos às 3h17 da manhã. Só que eu estava lá, e vi com os meus próprios olhos que ninguém entrou. Eu trabalho no turno da madrugada em um mercado 24 horas que fica no final de uma avenida movimentada, mas que durante a noite se transforma em um deserto. É um daqueles mercados médios, com corredores estreitos, iluminação fluorescente e aquele rádio ambiente que insiste em tocar músicas pop de 2010 no volume mais baixo possível. Trabalhar lá de madrugada tem seu lado bom. É calmo, sem chefe, sem filas. Mas é solitário. O tipo de solidão que faz você ouvir cada passo seu ecoando pelos azulejos como se estivesse em um hospital abandonado. Meu turno começa à meia-noite e vai até às 6 da manhã. Quase não aparece cliente nesse horário. Normalmente são entregadores atrasados, gente estranha saindo de festas, ou moradores de rua procurando cigarro. O mercado tem um sistema de câmeras espalhadas por todos os corredores e áreas externas. Eu fico responsável por atender no caixa, repor estoque, verificar validade de produtos e, claro, monitorar o sistema de segurança no computador atrás do balcão. Ele emite alertas quando alguma porta é aberta, ou quando há movimento fora do horário padrão. Na teoria, estou sozinho lá dentro. Mas acredite, tem noites em que não parece. A primeira coisa estranha aconteceu em uma madrugada de segunda-feira. Eu estava fazendo a reposição de produtos na seção de limpeza, colocando desinfetante na prateleira de baixo, quando ouvi o som característico da porta automática abrindo. Corri até o caixa. Ninguém. Olhei pelas câmeras. Todas as imagens ao vivo pareciam normais. Porta da frente fechada. Estacionamento vazio. Pensei que fosse falha no sensor, o tipo de coisa que acontece de vez em quando. Voltei ao que estava fazendo. Mas nos dias seguintes, isso se repetiu. Sons de portas abrindo. Barulho de passos vindo de corredores onde eu sabia que não havia ninguém. Itens caindo de prateleiras. E o pior, sensações. Aquelas em que os pelos do braço arrepiam de repente, como se tivesse uma corrente de ar passando, mesmo com todas as janelas fechadas. Comecei a prestar mais atenção nas câmeras. E foi aí que encontrei algo que realmente me incomodou. Num dos corredores, o da padaria, onde ficam os pães embalados e os bolos, vi, durante a gravação de uma noite anterior, um vulto parado por cerca de 4 segundos no canto da imagem. Não dava para ver o rosto, nem o corpo com clareza. Era apenas uma silhueta, como se alguém tivesse ficado parado ali, observando. E depois desapareceu no frame seguinte. A imagem pulou. Como se tivesse sido editada, mas eu sabia que não era possível. O sistema grava tudo automaticamente. Eu revisei os arquivos umas 3 vezes, tentando encontrar uma explicação. E a cada vez que assistia, sentia meu estômago revirar um pouco mais. Na sexta-feira daquela mesma semana, uma entrega de mantimentos chegou por volta das 3 horas da manhã. O motorista, seu Olavo, é um senhor simpático que sempre puxa papo. Dessa vez, porém, ele estava sério. "Você viu alguém estranho por aqui nos últimos dias?" Ele perguntou enquanto descarregava os engradados. "Não. Por quê?" "Porque na semana passada, quando parei aqui, eu juro que vi uma mulher de branco passando pelos corredores enquanto você estava lá nos fundos. Mas quando voltei para te avisar, ela sumiu." Arrepiei dos pés à cabeça. "Eu tava sozinho", respondi. Ele me olhou por alguns segundos e depois soltou um suspiro. "Pois então tem alguma coisa estranha nesse lugar. Cuida bem das câmeras, viu?" Depois disso, comecei a dormir mal. A ansiedade antes dos turnos aumentava. Passei a revisar as gravações com mais frequência, e com mais medo. Até que chegou a noite de 13 de agosto. A noite que eu nunca mais vou esquecer. Era um turno normal, ou ao menos parecia. Às 3h17 da manhã, enquanto verificava o estoque de energéticos, o sistema de segurança fez aquele som de alerta que eu só tinha ouvido poucas vezes. Movimento detectado, porta dos fundos.
Gelei. A porta dos fundos é trancada com cadeado. E fica do lado do depósito. Só é usada por funcionários da manhã ou entregas autorizadas, e não tinha nenhuma prevista naquela noite. Corri até o computador no balcão. O alerta estava lá. Porta dos fundos, aberta às 3h17min e 42 segundos. Cliquei na câmera correspondente. E assisti, em tempo real, a gravação de algo impossível. A porta abriu. Lentamente. Sozinha. Mas não havia ninguém ali. Nenhuma sombra. Nenhum corpo. Nada. Só a porta abrindo, e depois fechando sozinha alguns segundos depois. Saí correndo até o depósito, munido de um bastão de metal que usamos para segurança. A porta estava fechada. Trancada com o cadeado intacto. Voltei. Revisei a gravação umas 10 vezes. A mesma coisa. A porta abre, lentamente. Mas se você prestar muita atenção, consegue ver um detalhe estranho no vídeo. Durante os segundos em que a porta está aberta, a imagem fica mais escura. Quase como se algo muito grande estivesse bloqueando a luz da câmera. Mas algo que a câmera não consegue registrar completamente. Comecei a sentir que estava enlouquecendo. Me tranquei na sala do escritório e fiquei assistindo o sistema até o fim do turno, sem piscar. Às 4h11, algo ainda pior aconteceu. Eu estava olhando para a câmera do corredor dos laticínios quando percebi um movimento rápido, quase imperceptível. Dei zoom. Pausa. Voltei a alguns segundos. E vi alguém parado no fundo do corredor. Imóvel. Era uma figura alta, magra, com cabelo comprido e desgrenhado. A pele, cinzenta. E o rosto era uma mancha escura, como se estivesse coberto por sombra, mesmo com a luz acesa. A figura apenas ficava ali. Parada, como se soubesse que eu estava assistindo. E então, virou a cabeça para a câmera. Lentamente, sem mover o corpo. O sistema travou. A tela congelou por uns 3 segundos, e quando voltou, a figura não estava mais lá. Olhei em volta. Corredores vazios. Nenhum som. Nenhum movimento. O mercado inteiro, em silêncio absoluto. No dia seguinte, pedi demissão. Não dei muitas explicações. Só disse que não queria mais trabalhar de madrugada. Eles aceitaram. Talvez já soubessem. Talvez alguém antes de mim tenha visto as mesmas coisas. Ninguém me perguntou mais nada. Mas eu não apaguei as imagens daquela noite. Guardei o vídeo em um pendrive. Mostrei para um amigo meu que trabalha com edição. Ele achou que fosse algum tipo de distorção de dados. Mas quando pausou a imagem no momento em que a figura encara a câmera, ele me olhou, pálido. Isso aqui, isso não é erro. Isso parece deliberado. Perguntei o que ele queria dizer. Ele aumentou o contraste da imagem, aplicou uns filtros, e então deu zoom no rosto da figura. E ali, por um segundo, conseguimos ver algo. Era o meu rosto, mas com os olhos vazios, sem expressão, como se fosse uma cópia distorcida. Desde então, tenho tido sonhos estranhos. Sonhos em que estou de volta ao mercado, sozinho. A luz das câmeras piscando. O som da porta dos fundos abrindo. E passos se aproximando, mesmo que eu não consiga ver de onde vem. Acordo sempre às 3h17. Toda vez. Já formatei o pendrive. Joguei fora. Mas não importa. Às vezes, quando estou andando sozinho pela rua à noite, vejo vitrines com reflexos distorcidos. E no reflexo, vejo ele, me encarando. O subsolo do prédio onde eu trabalho à noite está lacrado, mas eu ouço gritos vindo de lá. Eu trabalho como segurança noturno em um prédio comercial de 14 andares. Só que o subsolo, onde ficam os arquivos antigos, foi fechado com concreto há anos. Mesmo assim, eu ouço barulhos vindo de lá quase toda a noite. Sou segurança patrimonial em São Paulo, e há quase 2 anos trabalho no turno da madrugada em um prédio comercial no centro velho da cidade. É um edifício antigo, construído na década de 60, com estrutura de concreto armado, elevadores de porta manual, e corredores que fazem eco até com o som da sua própria respiração. Minha escala é das 23 horas às 7 horas. Durante esse período, sou o único presente no prédio. As empresas que ocupam os andares funcionam só durante o dia. Meus deveres são simples: monitorar as câmeras, fazer rondas a cada 2 horas, verificar se nenhuma luz ficou acesa e garantir que ninguém entre sem autorização. Nas primeiras semanas,
Achei que seria um emprego perfeito. Tranquilo, silencioso, pagava melhor do que a média. Mas levei pouco tempo para entender por que esse prédio específico tinha tanta rotatividade entre os vigilantes. E tudo começou por causa do subsolo. Logo na minha primeira noite, o supervisor do turno anterior me deu um aviso curioso. Se ouvir barulhos vindo do elevador de carga ou do subsolo, ignora. O andar -1 tá lacrado. Concreto armado na porta. Ordem da administração. Eu ri, achando que era piada de novato. Sério. Concretado. Sério. Tentaram fazer um tipo de arquivo morto lá, mas depois de uma história mal contada envolvendo o zelador antigo, fecharam tudo. Não pergunta. Só não desce. E nem tente abrir a porta do elevador. Tá desligado do sistema. Acha que é história de assombração? Talvez. Mas desde que lacraram, ninguém mais reclamou. Achei exagero, mas guardei a informação. E, nas primeiras semanas, de fato, tudo correu normalmente. Câmeras funcionando, rondas tranquilas. Comecei a usar o tempo livre para estudar, assistir vídeos, passar o tempo. Até que chegou uma madrugada de sexta-feira chuvosa. Era por volta de 2h30. Eu estava na guarita, assistindo uma live no celular, quando ouvi um din familiar. O elevador. Um deles havia descido, sozinho. Revisei as câmeras rapidamente. Nenhum movimento registrado nos andares. Mas o elevador mostrava -1 no painel. O subsolo. Só que, oficialmente, o elevador nem deveria reconhecer esse andar. Muito menos parar lá. Fui até a sala dos elevadores. As portas estavam fechadas, mas o painel digital indicava o mesmo, -1. Apertei o botão. Nada aconteceu. Aí veio o primeiro barulho. Toques, como se alguém estivesse batendo na parte de dentro da porta metálica. 3 batidas. Depois pausa. Depois mais 3. Fiquei paralisado. A lógica dizia que era impossível. O andar estava lacrado. E ninguém tinha acesso. Mas o som era real. Ritmado. Preciso. E o mais assustador era que parecia que a pessoa do outro lado sabia que eu estava ali. Voltei para a sala de segurança. Revisei o sistema. Nenhuma câmera cobria o andar -1, obviamente. Mas verifiquei as gravações da meia hora anterior. No térreo, vi claramente o momento em que o elevador, vazio, desce sozinho do 5º andar até o subsolo. Sem ninguém apertar botão. Sem ninguém dentro. Nos dias seguintes, comecei a ouvir mais coisas. Durante as rondas, quando passava pelo corredor dos fundos, onde fica a porta trancada que dava acesso à antiga escadaria do subsolo, ouvia vozes baixas. Como se alguém estivesse murmurando atrás da parede. Tentei gravar uma vez, com o celular. Quando reproduzi, só se ouvia estática. Mas ao aumentar o volume no fone, juro que escutei algo como: "Abre! Tá escuro aqui. Ajuda!" Mostrei o áudio para minha namorada. Ela me disse que devia ser minha imaginação. Que eu estava sugestionado. Mas desde aquela noite, comecei a dormir com a luz acesa. Mesmo fora do trabalho. Decidi conversar com o porteiro do turno da manhã, o seu Paulo, um senhor que está no prédio há mais de 20 anos. Ele olhou para mim, fechou a porta da guarita, e disse: "Te contaram sobre o zelador?" Neguei com a cabeça. Em 2009, ele sumiu. Sumiu dentro do prédio. Disseram que saiu para almoçar e nunca mais voltou. Mas eu lembro bem, lembro dele descer pro subsolo naquele dia. Lembro da porta ficando aberta por muito mais tempo do que o normal. E de uma gritaria que ninguém conseguiu explicar. No dia seguinte, lacraram tudo. Mas nunca encontraram o corpo. Nunca. Nem vestígio. E ninguém mais desceu desde então. Que eu saiba, não. Mas às vezes, à noite, parece que ele tenta voltar. Na noite seguinte, fui armado com uma lanterna, um spray de pimenta e a ideia estúpida de que enfrentaria o medo de frente. Fiz minha ronda como de costume. Tudo calmo. Até que, às 3h11, a luz do corredor de acesso ao subsolo se apagou. Sozinha. No sistema, constava como curto momentâneo. Peguei a lanterna e fui verificar. Ao virar o corredor, a lanterna piscou. E a porta trancada com concreto estava entreaberta. Ela não deveria sequer existir mais como porta. Foi selada. Mas ali estava, com um vão escuro, aberto,
como se alguém tivesse empurrado o concreto de dentro para fora. Do escuro, saiu um cheiro forte de mofo e ferro velho. O ar estava pesado, úmido. Dava para ouvir um gotejar constante. E algo mais, um sussurro contínuo, como se dezenas de vozes repetissem a mesma palavra, sobrepostas, quase como um coral desajustado. Vem! Vem! Eu não entrei. Não consegui. Travei. Fechei a porta. Tranquei. Corri. Me tranquei na sala da segurança. Quando voltei no dia seguinte com o supervisor, o concreto estava intacto. Sem rachaduras. Sem sinal de abertura. Mas as gravações da câmera do corredor sumiram. Do sistema todo, entre 3h10 e 3h19, nada foi registrado. Minha sanidade começou a rachar. Passei a ter insônia, tremores. Escutava toques e murmúrios nos fones de ouvido. Vultos pelos cantos do quarto. Minha terapeuta achou que era estresse, me afastou por 2 semanas. Voltei. Contra o conselho dela. Contra o da minha namorada. Eu precisava de respostas. Na primeira noite de volta, por volta das 4 horas, recebi um alerta estranho no sistema. Detecção de movimento, andar -2. O prédio não tem andar -2. Mas o sistema acusava isso. E mostrava uma câmera de lá. Uma que eu nunca tinha visto. A imagem era tremida, escura, cheia de ruído. Mas dava para ver um corredor estreito, com azulejos antigos, lâmpadas piscando. E uma figura parada no fim do corredor. De costas. Alguém vestindo o antigo uniforme de zelador do prédio. Azul escuro. Faixa vermelha no ombro. A figura virou lentamente. E olhou direto para a câmera. Mesmo com a imagem borrada, consegui ver, era o rosto do seu Paulo. Mas ele tinha morrido na semana anterior. De ataque cardíaco. Eu pedi demissão no dia seguinte. Não quis mais saber. Até hoje, não sei o que realmente acontece naquele subsolo. Mas ainda tenho o print daquela câmera salva em backup, mesmo que ela nunca mais tenha aparecido no sistema. Às vezes, eu recebo e-mails automáticos de atividade detectada, andar -2, mesmo sem estar mais no sistema da empresa. E toda vez que olho a foto, o homem no corredor está um pouco mais perto da câmera.